Um dos papéis mais mal compreendidos que nós temos atualmente no universo de desenvolvimento de software é o papel de dono de produto. Praticamente todos os times contam com este papel, com alguém exercendo esse papel. Mas ao mesmo tempo, uma imensa parte dos donos de produto executam apenas parcialmente as suas responsabilidades ou as suas atividades. Quando não acabam apenas recebendo o título de dono de produto, mas continuam exercendo as suas atividades tal como era antes, como por exemplo sendo um analista de negócios, extraindo um menor potencial do que um dono de produto de fato poderia entregar para o time, para a organização, para os clientes. Pensando nisso, eu liberei uma aula de mais de 20 minutos que vem diretamente do meu treinamento do Scrum Master Eficaz. Dentro dessa aula eu explico o que é o dono de produto, quais são as suas principais atribuições e como ele deveria se posicionar dentro da organização. É um conteúdo mais denso, mais pesado, mas que traz a essência do dono de produto. Fica a aula agora aqui para você assistir e espero que você goste. Vamos falar então agora sobre o dono de produto. Ok, pelo nome você já pode supor, dono de produto, responsável pelo produto. Legal, mas o que isso significa? Olha só, o dono de produto, ele tem aqui um produto em suas mãos, obviamente, né? Então, se a gente pensar assim, esse produto ele pode ser algo físico, pode ser algo mais tangível ou até mesmo abstrato, pode ser um serviço, né? Como nós já estudamos aí. Muito bem, quando eu tenho um produto, quando eu quero fazer um produto, eu preciso me preocupar com algumas definições sobre esse produto. Por exemplo, esse produto ele é para quem? Para quem? Quem que são os clientes, quem são os potenciais usuários? Que mercado que esse produto vai ser feito? Para que mercado esse produto aqui vai ser feito? Por exemplo, esse produto ele vai ter atuação, vai ter um alcance nacional, internacional, vai ser para empresas públicas, empresas privadas, né? Que tipo de problemas aqui, esse produto ele vai querer resolver? Porque não vai conseguir resolver todos os problemas desses usuários e desses clientes. Ele vai precisar ter limites ali. Ele vai precisar ter um posicionamento, né? É só a gente pensar aqui, para que serve o Word, Microsoft Word? Para a gente editar texto, digitar texto. Ele não serve para a gente fazer cálculo. Ele não serve para a gente gerenciar os nossos clientes, certo? Então ele resolve problemas específicos, né, para a gente. Qual é a estratégia por detrás desse produto? Estratégia. Né? Como vai ser o posicionamento para esse produto aqui? A gente vai ter um produto que a gente vai querer dizer, olha, esse aqui é o melhor produto do mercado, ou não, esse produto, embora ele não seja o melhor, mas ele é o mais amplo, é o que possui mais integrações. Né? A mesma coisa com um serviço. Eu posso não ter o melhor serviço, mas eu posso ter o serviço mais completo. Então são estratégias ali de posicionamento do produto. E obviamente que para entregar isso tudo, a gente precisa também definir o escopo. Deixa eu olhar para essa câmera aqui. Também precisa ter o escopo definido. O que esse produto vai ter em termos de funcionalidade para que ele atenda essa estratégia, entregue e resolva esses problemas, atenda esse mercado, satisfaça aqueles clientes e aqueles usuários. Sempre que você tiver um produto, seja ele um serviço, seja ele um produto físico, um produto digital, algo até mais abstrato, são coisas que precisam ser discutidas. Joia? O papel do dono de produto, justamente, ele é o responsável por atuar dentro destas coisas aqui, né? Desde ajudar a fazer essas definições até o momento onde você tem a definição ali do escopo. Dentro desse sentido, o dono de produto ele tem várias responsabilidades. Uma das responsabilidades que esse dono de produto tem é maximizar o valor do produto e do trabalho dos desenvolvedores. Kelvin, o que é maximizar o valor, né, do produto? Olha só, e também do trabalho dos desenvolvedores. Meu jovem, minha jovem, primeira coisa que a gente precisa entender nesse ponto é que a sua demanda, ela sempre vai ser maior
do que a sua capacidade produtiva. Ok? Se você já trabalha aí na área, você sabe exatamente disso, né? A quantidade de coisas que você quer fazer dentro do produto vai ser sempre maior do que a sua capacidade de fazer aquilo acontecer. Então, pensando em software, eu tenho um software que é um ERP. Possivelmente, se eu olhar lá nas minhas necessidades daquilo que eu quero fazer, eu vou encontrar uma lista muito maior do que eu tenho capacidade de fazer. Isso acontece com todo tipo de empresa, não importa o tamanho que ela tenha. Dentro desse contexto, então, que a minha demanda é maior do que a minha capacidade, o dono de produto ele precisa se preocupar em definir bem, né, o que precisa ser feito para que ele otimize a capacidade dos desenvolvedores, a capacidade de produção que aquele time tem. Porque se ele não ordenar, se ele não organizar isso aqui bem, pode ser que ele esteja gastando o tempo dos trabalhadores, o tempo dos desenvolvedores com coisas que não são as mais importantes para serem feitas. E aí isso não é gerar ROI, isso não é gerar maior valor. ROI que eu falo aqui, vai aparecer aqui embaixo, retorno de investimento. Tudo aquilo que a gente faz, a gente quer que retorne para a gente. Então, quanto maior for o nosso retorno, melhor a gente está sendo, está acontecendo. E como que ele faz isso? Existem várias maneiras, existem várias técnicas, e que quando a gente conversar sobre como gerenciar o backlog de produto, eu vou explicar para vocês algumas técnicas que ele pode fazer, pode utilizar para maximizar o valor do produto. Mas entenda que isso é uma responsabilidade do PO. Uma outra coisa que o PO faz, que é responsabilidade dele, é gerenciar efetivamente o backlog de produto. Então vamos pegar aqui um novo slide, um novo flip chart. O que acontece? O produto, quando você tem um produto aqui, né, esse produto ele tem atrelado a ele o que a gente chama de backlog de produto. Eu só vou colocar aqui, ó, backlog de produto. Dentro do backlog de produto estão os itens de backlog de produto, que é basicamente o escopo, que é o que os desenvolvedores vão precisar fazer, o que aquele time Scrum vai precisar fazer para entregar aquele produto para atender às necessidades dos clientes, dos usuários, do mercado e por aí vai. Então ele precisa gerenciar ativamente este backlog de produto aqui. O que é gerenciar ativamente? É manter um backlog de produto saudável, é manter um backlog de produto ordenado, é manter um backlog de produto que contenham coisas ali interessantes para o produto, que estejam dentro da estratégia para aquele produto. Faz parte desse gerenciamento ativo do produto uma outra responsabilidade do PO, que é de desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto. Então a meta do produto, é um estado desejado desse produto aqui. Eu vou botar produto. Aonde a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar com aquele produto. Então eu tenho no estado atual e eu tenho o estado futuro. O estado futuro é a minha meta. O dono de produto é responsável por desenvolver essa meta e comunicar ela, deixar ela explícita, visível, transparente para todos que estão envolvidos com esse produto. É lógico que quando ele vai desenvolver esta meta do produto, ele não vai desenvolver da cabeça dele. Ele não vai tirar isso aqui do dedão do pé. Ele vai olhar para o dedão do pé e dizer, a meta do produto está lá. Não! Ele vai fazer uma série de pesquisas de mercado. Ele vai conhecer os seus clientes, ele vai conhecer os seus usuários, ele vai entender os problemas que lá estão, ele vai entender a estratégia da organização. Ele vai ter que estar muito próximo da estratégia, do corpo diretivo da organização, para compreender quais são as estratégias da organização e como que ele encaixa o produto para atingir aquelas estratégias. Joia? E aí sim, a partir disso, ele desenvolve uma meta. Até vou colocar aqui mais explícito. Meta do produto. Essa meta do produto, inclusive, faz parte do backlog aí, de produto. Então, gerenciar ativamente e efetivamente um backlog de produto passa pela questão de desenvolver uma meta do produto, uma boa meta do produto.
Uma outra responsabilidade do dono de produto é criar e comunicar claramente os itens do backlog de produto. Então o dono de produto, ele é o dono do backlog de produto, certo? Dentro desse backlog de produto, cada item desse aqui a gente chama de item de backlog de produto. Ou você também vai ver muito isso em inglês, PBI, o termo PBI, Product Backlog Item, item do backlog de produto. Cada item desse que está lá é um PBI. Esse item, a forma, né? Você pode estar se perguntando, tá, mas o que é esse item aqui? A forma de escrever isso varia grandemente, tá? Vai depender do teu contexto, da tua organização. Pode ser simplesmente uma frase que você vai escrever. Então pensa assim, de uma forma muito simples. Backlog de produto, uma planilha do Excel. Cada linha dessa planilha é um item de backlog de produto, que é uma característica que precisa ser desenvolvida no seu produto. Essa forma que você escreve a linha pode ser usada várias técnicas e o Scrum não prescreve nenhuma, ok? Então você pode utilizar, por exemplo, histórias de usuário, você pode utilizar uma descrição de texto, você pode utilizar um caso de uso, você pode criar a sua própria forma de escrever isso. Não tem problema nenhum, o Scrum não prescreve esse tipo de situação, ok? Mais para frente a gente também vai conversar um pouco mais sobre isso quando falar especificamente sobre o backlog de produto. Mas ele é o responsável por criar e comunicar claramente esses itens do backlog de produto. O que está aqui dentro é de responsabilidade dele, precisa estar claro. Ele precisa saber explicar cada item que está aqui dentro, ele precisa saber explicar para os desenvolvedores, para o time Scrum ou para qualquer pessoa que peça. Uma outra responsabilidade do dono de produto é justamente ordenar esses itens do backlog de produto. Por que ele ordena os itens do backlog de produto, meu jovem? Ele vai ordenar isso aqui, e a gente bola uma flechinha para cima aqui para ordenar, para justamente a ordenação, que é a ordem que aquilo vai ser feito, entregar o maior valor possível para aquele produto. Antigamente a gente falava até em priorizar. Hoje a gente fala só em ordenar. Por quê? Porque quando você está colocando algo aqui, né, tá colocando ordem em um determinado item, talvez até este item aqui, ó, seja mais prioritário do que o primeiro. Só que por que eu faço este aqui antes? Porque talvez ele tenha uma dependência. Este item aqui depende deste, por exemplo, né? Ou tem algum jogo, alguma data que precisa ser cumprida, alguma restrição, seja lá o que for. Então a gente fala em ordenar, é uma ordem que o que está mais em cima é o que vai ser feito primeiro, o que está mais embaixo vai ser feito por último. E é através desse sequenciamento, dessa ordenação, que o dono de produto toma a decisão de maximizar o valor, né? De entregar e atingir o caminho da meta o mais rápido possível, de entregar aquelas características que os usuários e os clientes querem do produto. Uma outra responsabilidade do dono de produto é assegurar que o backlog de produto é transparente, visível e entendido. O que acontece? O backlog de produto, embora ele seja um artefato de propriedade do dono de produto, ele é um artefato aberto. Todo mundo que está ali desenvolvendo o produto, os stakeholders, o time Scrum, desenvolvedores, Scrum Master, né, tem que ter acesso ao backlog de produto. Não só ter acesso, mas tem que ser visível e tem que ser fácil de entender o que está escrito aqui. Então esses itens, quando forem escritos, precisam estar escritos numa linguagem que dê ao menos para entender qual que é o conceito. Não dá para usar ali um código, sei lá, um latim para escrever o item do backlog de produto, que daí não adianta deixar lá aberto, ninguém vai entender o que está escrito. Okay? Então transparência é a visibilidade mais o entendimento daquilo que está sendo feito. Ele é responsável por manter isso aqui visível. Ou seja, vamos supor que esse backlog de produto esteja numa planilha de Excel. Não é para ele colocar a senha na planilha de Excel e guardar numa pasta que só ele tem acesso. Deixa isso público. Não é público que eu falo ali dentro da organização. Lógico que você não vai entregar isso para o concorrente, né? Mas deixa ali dentro da organização de uma forma pública, que as pessoas possam ter acesso àquelas informações. Muito bem. Colocando todo esse cenário aqui para você, aí fica mais fácil de compreender que, idealmente, o dono de produto ele deveria também ser responsável pela geração de receita desse produto,
né? Pelo lucro, a responsabilidade pelo lucro ou também pela perda desse produto. Olha que interessante. O dono de produto ele precisa se preocupar se aquele produto está gerando receita, está gerando lucro, né? Ou está gerando perdas. Porque se ele estiver gerando lucro, ótimo, ele está acertando muito mais a mão na ordenação e naquilo que precisa ser feito. Agora, se esse produto de repente estiver dando prejuízo, opa, peraí, que estratégia que a gente precisa mudar? Qual que é a meta que a gente precisa ajustar? Qual é a ordenação aqui que não está legal? Compreendem? Então o dono de produto, de fato, ele tem que tomar conta do produto. Ele não é um cara, e aí tem muita confusão no mercado sobre isso, né, das pessoas que estudam o Scrum em geral, porque elas entendem muitas vezes que o dono de produto é apenas um cara que escreve os itens do backlog. Ah, ele escreve os itens e ordena. Não, ele é o responsável pela estratégia geral, pelo menos deve ser o dono de fato pelo produto. E ser dono não é só escrever os itens aqui do backlog, mas é gerenciar toda essa estratégia de construção por detrás do produto. Quanto mais controle, quanto mais gestão, quanto mais responsabilidade o PO tiver na geração de lucros ou perda daquele produto, mais empoderado ele vai estar para tomar as melhores decisões. E mais responsável, obviamente, ele vai ser também por aquele produto. Mas é isso que a gente busca. E está aí uma diferença do analista de negócio. Dono de produto não é um analista de negócio. O dono de produto pode até ter as habilidades de um analista de negócio, mas o papel de um analista de negócio ele é focado muito mais em descobrir esses itens, levantar problemas, claro, descobrir lá os problemas, mas muito mais focado nos itens em si, né, do que necessariamente na definição da estratégia, de meta, de ordenação do produto. Então eu diria que o dono de produto ele dá um escopo um pouco maior, né, do que um analista de negócio. O analista de negócio é uma visão um pouco mais estrita, né, um pouco mais fechada de tudo isso que envolve o papel do dono de produto. Muito bom. O dono de produto também tem a responsabilidade de definir o que e quando esse produto vai ser liberado para o mercado. Olha que interessante. Dentro desse ponto aqui, nós temos aí, né, o próprio backlog de produto aqui, ordenado, né? Aí nós temos lá a sprint aqui que roda, que desenvolve, né, que o time Scrum desenvolve, e no final nós temos aqui um incremento de produto. Ok? Vou botar IC-Prod. IC-Prod. Bom, ao final, pelo menos ao final de cada sprint, esse incremento de produto aqui, ele precisa estar em condições de ser liberado, ser colocado nas mãos dos usuários, dos clientes. Mas estar em condições de ser colocado não significa que ele vai ser colocado. Compreendem? Por quê? Porque às vezes você tem já uma parte, por exemplo, dessa caneta. Eu construo essa tampa. Essa tampa faz parte desse produto que é esse canetão aqui. Okay? Isso aqui foi construído em um incremento. Está pronto, potencialmente liberável. Mas significa que eu vou liberar? Não vou vender só essa tampa, não vou colocar. No máximo eu vou fazer um teste, um beta teste, algo nesse sentido, mas eu não vou colocar de fato isso lá para vender para os clientes comprarem e usarem, porque não faz ainda sentido. Tudo bem? Mas o fato de já estar pronto já me dá a oportunidade de colher feedback, ainda que seja dessa parte aqui. Então, quando vai fazer sentido? Quem que define quando faz sentido a gente colocar isso aqui lá para vender ou colocar isso em produção, colocar isso para o usuário fazer? O dono de produto. Essa responsabilidade é dele. Então pode ser que, por exemplo, ele diga o seguinte, olha, cada vez que você tiver um incremento de produto, pode liberar isso. Se for software, coloca lá em produção. Se for um outro produto, libera lá para o usuário utilizar isso aqui, manda lá para ele usar. Ou ele pode dizer o seguinte, não, veja bem, a gente vai fazer esse conjunto, a gente primeiro vai desenvolver esses itens aqui que eu estou circulando, né? E sei lá, isso aqui a expectativa é que a gente gaste umas 3 ou 4 sprints para fazer isso. E quando a gente fizer esse negócio, essas 3 ou 4 sprints, aí sim a gente vai colocar isso aqui
lá em produção para o usuário usar, porque daí faz sentido, fechou um ciclo, faz sentido isso ser usado. Então, quem toma essa decisão, quem faz esse tipo de planejamento é o dono de produto. E por fim, o dono de produto, ele tem a responsabilidade de trabalhar em conjunto com os desenvolvedores. Ele faz parte, né? Desenvolvedor, dono de produto, Scrum Master, fazem parte do time Scrum. Então eles precisam trabalhar ali em conjunto para fazer com que estas coisas aqui aconteçam e esse desenvolvimento aconteça. Se ele tem que expressar claramente os itens de backlog de produto, né, os PBIs, expressar isso claramente o que ele deseja, ele tem que trabalhar em conjunto com esse time aqui ao longo do desenvolvimento, né, com os desenvolvedores, para explicar, para tirar dúvida, para ajustar o que for preciso, para inspecionar, para adaptar. Então é um trabalho bastante colaborativo. O que acontece ainda além disso que eu preciso explicar para você? Todas essas responsabilidades do PO, ele pode fazer ele mesmo ou ele pode delegar essas responsabilidades. Ele pode sim dizer o seguinte, olha, eu sou o responsável por ordenar esses itens, mas eu estou delegando esta responsabilidade para essa outra pessoa aqui, para esta outra aqui. Pode fazer isso? Ele pode. Mas o que acontece? Ele ainda permanece como dono. Em inglês, a gente tem duas palavras para expressar isso, que é a palavra accountable, vai aparecer aqui, e a palavra responsible. O dono de produto, ele, em inglês, a gente diz que ele é accountable por tudo isso aqui. É como se fosse assim, o sentimento de dono. Né? Talvez a palavra, o sentido melhor de tradução disso é dono daquilo. Tudo bem? E na tradução oficial, o accountable sai como responsável também. Tá? Tanto accountable como responsible sai como responsável na tradução oficial. Mas o sentido é esse. E o responsible em inglês, ele é o sentido mais de quem coloca a mão na massa, de quem faz aquilo, ele é responsável por fazer aquilo. Então, o PO é accountable por tudo isso aqui e ele pode dar essa responsabilidade para alguém executar. Mas mesmo que alguém execute, ele continua sendo accountable. Ou seja, se eu sou dono de produto e eu peço para você ordenar os itens do backlog de produto, é como se eu estivesse ordenando. Eu não posso chegar e depois transferir essa responsabilidade se der algum problema, né? Se o cliente não gostar, se o stakeholder não gostar, se o diretor não gostar, vir falar comigo, vou dizer, veja bem, é que não foi eu que fiz a ordenação, foi o fulano de tal lá. Não tem isso. Se você transferiu, se você deu essa responsabilidade, você ainda permanece, né, accountable ali com o sentimento de dono, então é como se fosse você que estivesse fazendo aquela atividade. Então é uma relação bastante grande aí de confiança. Joia? Então essas são as principais responsabilidades aí do dono de produto.